Olá, estudante! Como você está? Eu sou a professora Carla Cabreiro e esta aula será direcionada aos estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Eu vou mostrar questões relacionadas à disciplina de arte, referentes ao 3º bimestre. Vem comigo conhecer! As orientações de estudos de arte, as videoaulas e os podcasts são sugestões de materiais que podem te ajudar nessa tarefa de conhecer mais a arte. O primeiro tema da nossa aula será o corpo na arte popular. Observe a imagem. Vamos aprender mais sobre a arte, o corpo e como este corpo ganha formas através das figuras animadas, das marionetes e fantoches. As figuras humanas também ganham vida. Vamos conhecer a arte popular brasileira? Ela apresenta variadas produções artísticas de grande importância para a nossa identidade cultural. O conceito de arte popular abrange outras expressões artísticas que são utilizadas como sinônimos para definir esta mesma concepção, como o artesanato, a arte primitiva, o folclore, a arte bruta e a arte naif. No Brasil, encontramos diversas manifestações folclóricas que envolvem músicas, danças, artesanatos, de acordo com as regiões brasileiras. Expressão cultural é a maneira como pessoas ou grupos difundem determinado conhecimento cultural, utilizando atividades e manifestações de cunho artístico e que tenham um significado simbólico para a identidade de sua esfera. Nas manifestações da cultura popular brasileira, o corpo também tem o seu espaço. Nas obras de arte, os artistas retratam o universo folclórico em obras criadas por pessoas do povo, retratando aspectos do seu cotidiano e de suas culturas e crenças. A figura humana aparece de várias maneiras na arte popular. Vamos conhecer um dos grandes artistas da nossa cultura? Vitalino Pereira dos Santos, homem simples de Caruaru que, modelando no barro o dia a dia do nordestino, se tornou um dos mais importantes ceramistas do país. Mestre Vitalino. Sua arte, pioneirismo e generosidade influenciaram toda uma geração de artesãos, tornando sua cidade destaque mundial na arte figurativa. Vitalino nasceu no dia 10 de julho de 1909, em Sítio Campos, zona rural de Caruaru, agreste de Pernambuco. Filho de lavradores, ainda criança começou a brincar de modelar bois, cavalos e bodes com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos. Meu pai começou a trabalhar, uma criança com 6 anos, era uma brincadeira de criança. Então foi quando ele criou uma peça, mas ele fazia bois de casa para brincar. Aí criou o Caçador de Gato Maracajá. E uma senhora veio lá do Recife, comprou essa peça para ele. E ele foi fazer mais, até chegou a criar 118 trabalhos. O menino Vitalino vai crescendo, mas continua a brincar de fazer figuras de barro. Além disso, se torna um talentoso tocador de pífanos, chegando a participar de várias bandas do gênero. Eu sempre achei que o problema do ritmo, muito presente na música e na poesia, é um problema ligado a todas as artes. Por isso fiquei muito contente quando vi uma vez o grande escultor Vitalino dizer uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: "Eu crio pela cadência. Faço o que vejo, mas também o que não vejo." Eu crio pela cadência, isto é, pelo ritmo. Essa é uma frase que eu fiquei tomado de tal admiração quando li, que eu tornei um dos lemas do meu trabalho de escritor. No final dos anos 40, Vitalino, já casado e com 6 filhos, se muda para o povoado Alto do Moura. Assim fica mais próximo ao centro e à feira de Caruaru.
No local já funcionavam algumas olarias e moravam muitos ceramistas. No encontro com os outros artesãos, Vitalino começa a ensinar sua arte. É quando é reconhecido como mestre pelos próprios parceiros. É por ele ter sido o primeiro a ter esse reconhecimento individual, um dos primeiros. Ou seja, ele deixar de ser uma arte apenas folclórica, uma arte do povo, e ser a arte de Vitalino Pereira dos Santos. Foi nesta casa, no Alto do Moura, que Vitalino viveu até o fim da vida e produziu milhares de peças, abrangendo cerca de 118 temas ligados ao imaginário nordestino. Ele nunca se interessou em produzir utensílios domésticos, como era a tradição entre os ceramistas da época. Seu repertório incluía bonecos de gente e de bichos. Como um fotógrafo, ele registrava por meio do barro cenas da vida do sertanejo. Os ritos de passagem, como nascimento, casamento e morte, estão presentes nas suas peças e revelam hábitos e costumes da região. Imagens que remetem ao crime e à lei também são comuns no seu trabalho. Da mesma forma, temas como a religião, a seca e a migração. E é a partir da criação desses grandes conjuntos, como ficam conhecidos, que sua arte começa a chamar atenção, rompendo os limites da Feira de Caruaru. Que bacana essas obras, não é mesmo? Vamos observar as paisagens na arte. Você vai compreender como as artes visuais estão ligadas à manifestação de ordem estética por parte do ser humano. Destacar a beleza na representação da natureza, equilíbrio, harmonia, são valores estéticos da criação humana, que resumem as suas emoções, histórias, sentimentos e sua cultura, o que também define a arte. Através da arte, é possível pensar no desenvolvimento de uma cultura visual que amplia as experiências estéticas e sensíveis, visando a transformação da ação criadora do homem nos diferentes espaços sociais onde atua. Vamos utilizar o sentido da visão e observar as obras de arte? Essas obras retratam a visão do artista no mesmo espaço. Conseguiu fazer essa comparação? Percebeu o mesmo espaço nas duas imagens? A imagem da direita é uma fotografia e a segunda, a da esquerda, é uma pintura do artista Rugendas. Ler uma obra seria então perceber, compreender, interpretar a trama de cores, texturas, volumes, formas, linhas que constituem uma imagem. Perceber objetivamente os elementos presentes na imagem, sua temática, sua estrutura. No próximo tema abordaremos o modernismo brasileiro, linhas que desenham a paisagem. Observe essa imagem de Tarsila do Amaral. O que você vê representado nela? Como a vegetação, o céu e a arquitetura se organizam no desenho? Tarsila é uma pintora ligada ao modernismo brasileiro e, entre suas obras, a pintura de paisagens tem grande destaque. Ela representou a paisagem na página anterior, na imagem que nós vimos, usando apenas linhas. As formas que ela usa no desenho são, em geral, orgânicas, ou seja, linhas curvas que invocam formas da natureza, com exceção da casa, que sugere uma forma geométrica. A linha, o principal elemento do desenho, parece caminhar pela folha de papel formando uma paisagem. O modernismo brasileiro teve repercussão em todo o Brasil na primeira metade do século XX, seguindo uma tendência que já vinha ocorrendo na Europa. O modernismo pretendia romper com os padrões de arte que eram praticados até então, como a arte acadêmica nas artes visuais e o parnasianismo na literatura. Os artistas modernos buscavam um jeito novo de fazer arte que valorizasse a cultura brasileira com seus ritmos, suas cores, sua visualidade. No campo das artes visuais, os artistas buscaram se libertar da representação fiel da realidade, experimentando e criando outras formas de expressão.
no Brasil ficou marcado na semana de 22. Vamos relembrar o conteúdo? Falamos sobre a arte popular, a estética na arte, o modernismo e sobre os artistas Mestre Vitalino e Tarsila do Amaral. Quanta coisa, não é mesmo? Espero que este aprendizado tenha feito sentido para você. Continue pesquisando e aprimorando o seu conhecimento na arte. Bons estudos e até a próxima!